Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos fenômenos mais, misteriosos e poderosos da medicina, o efeito placebo. A ideia aqui é entender como a crença por si só pode disparar curas reais, sabe? Curas que dá pra medir no corpo. E para começar, já lanço uma provocação. Pensa só, e se a ferramenta mais importante da medicina moderna não tivesse sido planejada? E se ela fosse, na verdade, um completo acidente? Pois é, a história do placebo é bem por aí. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos ver como o placebo foi de uma, digamos, mentirinha do bem, uma enganação, até virar um pilar da ciência moderna. A própria palavra placebo já é uma história. Vem do latim e quer dizer eu vou agradar. Olha que doido, na Idade Média era o nome de uma canção de funeral, que muitas vezes era cantada por gente paga para chorar, os chorões. Aí com o tempo, cantar um placebo virou gíria para puxar o saco de alguém. Já no século XVIII, os médicos pegaram o termo para aquelas pílulas de farinha, sabe, que eles davam para pacientes muito insistentes só para agradar. E hoje? Hoje é o teste final, o padrão ouro, para aprovar qualquer remédio novo. Que virada, hein? Bom, o grande ponto de virada dessa história acontece num cenário bem desesperador. Imagina a cena: Itália, Segunda Guerra Mundial. Num hospital de campanha, no meio do caos, a morfina, o analgésico mais forte que existia na época, simplesmente acaba. E aí tem um anestesista americano, o Henry Beecher, vendo os soldados se contorcendo de dor e, num ato de puro improviso, uma enfermeira da equipe dele pega uma seringa, enche com soro fisiológico, que é basicamente água com sal, e fala para um soldado muito ferido: fica tranquilo, isso aqui é uma dose bem forte de morfina. E o que acontece a seguir é quase inacreditável. A dor do soldado simplesmente some. Ele se acalma, o corpo dele relaxa, sai do risco de choque por causa da dor. O Beecher ficou obcecado com aquilo que ele viu. Ele percebe que a crença no remédio agiu como se fosse o próprio remédio. E aqui está o ponto-chave de tudo. O efeito placebo não é coisa da sua cabeça, não é imaginação. É uma mudança física, real, no corpo. O cérebro libera seus próprios analgésicos, por exemplo. E tudo isso é disparado simplesmente pela crença de que um tratamento, mesmo sem nada dentro, vai funcionar. Por causa dessa descoberta do Beecher, a ciência moderna transformou o placebo numa espécie de porteiro, de fiscal. Hoje, para qualquer remédio novo ser aprovado, ele precisa passar por um teste. Tem que provar que ele é muito, mas muito melhor do que uma simples pílula de açúcar. É tipo uma competição. Se o remédio novo melhora os pacientes só um pouquinho mais que o placebo, ele não passa, é reprovado. Simples assim. E essa história toda abriu uma porta. Uma porta para a gente começar a entender o poder imenso que a nossa mente tem. E as pesquisas mais recentes mostram coisas que, sinceramente, desafiam a lógica. Pega esse caso, por exemplo, o estudo da cirurgia de mentirinha. Eles pegaram pessoas com dor crônica no joelho, daquelas que não passam. Dividiram em 2 grupos. Um grupo passou pela cirurgia de verdade. O outro grupo foi sedado, o cirurgião fez os cortes na pele, mas não fez nada lá dentro, só costurou de volta. O mais impressionante, anos depois, os 2 grupos relataram exatamente o mesmo nível de alívio da dor e melhora para se mover. Ou seja, todo o ritual da cirurgia foi o que curou. E não é só isso. Até o marketing pode mudar a nossa biologia. Olha esse estudo. Deram um analgésico falso, um placebo, para 2 grupos de pessoas. Para o primeiro grupo, falaram que a pílula custava $2,50. Para o segundo, que custava só 10 centavos. Um resultado? A pílula que era mais cara funcionou muito melhor. É isso mesmo, o nosso cérebro parece que associa preço com qualidade até para remédio. E a coisa fica ainda mais bizarra. Estudos mais novos mostram que placebos funcionam até quando a pessoa sabe que está tomando uma pílula de açúcar. É o que chamam de placebo aberto ou honesto. E por que funciona? Parece que é por condicionamento. O corpo já aprendeu que o ato de tomar uma pílula leva a um alívio. Acontece o mesmo com bebidas sem álcool que as pessoas acham que tem álcool e ficam altas. E até a cor da pílula influencia. As vermelhas tendem a ser vistas como estimulantes e as azuis como calmantes, mesmo sendo feitas exatamente da mesma coisa. E tudo isso leva a gente para um número que, olha, é impressionante. Para a indústria farmacêutica, o efeito placebo é um verdadeiro pesadelo. Cerca de 90% dos remédios novos para dor e para transtornos de humor são reprovados nos testes finais. E não é porque eles não funcionam, não. É porque eles não conseguem ser melhores do que a nossa própria mente se curando sozinha. Bom, se a mente tem esse poder todo, se a gente é tão influenciado pelo contexto, pela expectativa, isso leva a uma pergunta bem séria.
O que acontece quando a gente começa a aplicar esses rótulos e expectativas não em pílulas, mas em pessoas, especialmente em crianças? É aí que a gente entra num debate bem atual, a medicalização da infância. E aqui o problema fica bem claro. Estatisticamente, as crianças que são as mais novas da turma na escola têm de 30% a 60% mais chance de receber um diagnóstico de TDAH. Pensa bem, não é que existe uma epidemia de TDAH em quem faz aniversário no final do ano. É que eles são mais novos. É imaturidade natural da idade. O cérebro de uma criança de 6 anos de um mês é muito diferente do de uma com quase 7. Mas na escola a régua é a mesma para todo mundo. E tem mais. Existe uma diferença gigantesca entre meninos e meninas. Os meninos são diagnosticados com TDAH umas 3 vezes mais que as meninas. Aí fica a pergunta, né? Será que o nosso modelo de escola, que exige que a criança fique sentada e quieta por horas, não bate de frente com a tendência mais natural dos meninos de serem mais físicos, mais agitados? Será que a gente não está chamando de doença o que é só comportamento de menino? O fato é o seguinte: o número desses diagnósticos dobrou, até triplicou nos últimos 20 anos. E a nossa genética, o nosso DNA, não muda tão rápido assim. O que isso indica? Que a causa provavelmente não é só biológica. Tem muito a ver com o ambiente, com a cultura, talvez com a nossa falta de paciência com o comportamento típico de criança e com o jeito que a gente organiza a educação. Então, pera aí, se a nossa crença e o contexto podem transformar um comportamento normal em doença, o que mais essa força é capaz de fazer? E é isso que leva a gente para a nossa conclusão, com uma imagem bem poderosa do potencial que nosso cérebro tem. A gente pode pensar no nosso cérebro como uma farmácia interna. É isso mesmo. Ele pode fabricar os próprios remédios, analgésicos, anti-inflamatórios, calmantes. E a chave para abrir essa farmácia e pegar esses remédios é a nossa crença, o contexto ao nosso redor e a nossa expectativa. Geralmente, a medicina tradicional usa o que a gente pode chamar de uma chave química, né? O remédio em si, para abrir a porta dessa farmácia. Já o placebo, ele age de um jeito diferente. Ele é como uma daquelas ferramentas de chaveiro, uma gazua. Ele não quebra a porta, mas ele consegue, com jeitinho, manipular a fechadura usando as ferramentas certas, o ritual, a esperança e o significado que a gente dá para as coisas. E a gente termina com uma reflexão para todo mundo levar para casa. Se a crença tem esse poder todo, o poder de mudar nossa biologia, de curar uma dor de verdade, de imitar o efeito de uma cirurgia, a pergunta que fica é: que chave cada um de nós está usando, ou quem sabe, esquecendo de usar, para destravar nossa própria saúde? A resposta para isso pode ser muito mais poderosa do que qualquer remédio que existe na farmácia.